Kazé lançou um fone baratinho aí que... Será que realmente o fone é uma merga? Merga, tá? Não é outra palavra que você tá pensando, não. Fone bem barato, bem interessante, muito interessante, diga-se de passagem, já diria Neto. Então vamos falar sobre esse fone aqui, Kazé Merga. Primeiramente já comemorar, né, a Kazé por começar a trazer fones com outros nomes, né? A gente tinha, acho que do mais antigo, somente era o ZSX Terminator, e depois que eles começaram a trazer agora, né, ultimamente, alguns fones com nomes e não com letras. Isso é bastante interessante. A gente tem o Merga, tem o Vader, o Symphony e alguns outros mais. Então, parabéns aí para quem está começando a colocar as ideias para funcionar e colocar nomes interessante nos fones, né, e não matar a gente com tanto um Z, com tanto X, né, SX, SNA, S, não sei o que. Legal. Falando sobre a apresentação, né, simples, como sempre, né, vem nessa caixinha aqui onde a gente tem os fones, o cabo e 3 pares de ponteiras. O encaixe dele é legal. Primeiro fone, assim, depois de muito tempo, que eles têm um fit um pouquinho diferente, tá? Porque a gente pega os outros fones da Kazé, tem outro aqui para mim fazer review também, então muda aqui o material, mas o desenho da parte de trás é igual, tá? Nesse caso aqui não, ele é até um pouquinho menor. Só que vai entrar muito bem no seu ouvido, não vai ficar faltando, né? Não vai ficar curto, entra muito bem. Ele é transparente, ele tem uma pegada muito parecido de desenho dele, até pela própria cor, ao EDX Lite, mas ele não tem nada a ver com essa sonoridade do EDX Lite, tá? Ele tem aqui um driver dual, onde você tem, né, um quase colado no outro. A gente tem a plaquinha aqui, né, na parte de cima, que é a marca da Kazé, ficou bem interessante, alguns fios ali passando por dentro, ficou bem legalzinho. Falando sobre a sonoridade, e aí, cara, eu fiquei assim um tempinho para mim poder encontrar algumas palavras para mim poder falar nesse aqui, porque sendo um fone Kazé, eu achei ele um fone bem diferente, com uma pegada um pouco mais interessante, tá? E eu falei, cara, como que eu vou colocar essa imagem? Então eu comecei a escrever algumas coisas, depois fui, né, montando um quebra-cabeça e sai mais algumas coisas, mais ou menos isso que eu vou falar para vocês aqui. Eu coloquei aqui que é o fone do final de noite, tá? Mas eu vou explicar um pouco sobre isso. Ele tem uma pegada desse fone assim que soa bem firme, né, embora seja um som até incisivo, mas ele não é tão forte, ele tem uma pegada bastante enxuta nos graves, e também ele tem uma pegada mais limpa nos médio graves, tá? E aqui que foi a girada desse fone, tá? E que ele tem uma sonoridade bastante particular. Ele soa, principalmente nos graves, ele soa com presença, mas ao mesmo tempo um pouco mais leve, um pouco mais... eu diria que é um grave magro, até porque o ponto específico dele ali já nos médio graves ele começa a recuar bastante, tá? Até eu vou deixar o gráfico aqui para vocês podem até ver um pouco mais, mas ele volta a retomar com força ali nos 800 Hz, ele já começa a subir. O que acontece? A maioria desses fones, principalmente Kazé, ele começa a baixar ali perto dos 400 e volta a subir a 1000 alguma coisa, né? No 1000 Hz. Esse aqui eles baixam um pouquinho antes, então ele tem o grave, mas ali já nos médio graves ele dá uma certa baixada e volta a subir até um pouco antes, ali em 800 Hz. Por um lado ele acaba tirando um pouco a textura de médios, tá? Por outro lado ele traz uma suavidade. Então aqui que é o pulo do gato desse fone. Então quando você entende mais ou menos como ele funciona, fica sensacional. Ele acaba tirando um pouco do peso das guitarras leads, o destaque da linha do baixo, ele traz o peso do baixo, mas não traz detalhes, né? Principalmente alguns riffs de baixo, ele dá uma segurada um pouco, só que ele traz aqueles riffs secundários um pouco mais à frente, isso é bem legal. Tem uma música da Tina Turner, a música The Best, que ele tem ali um refrão, no refrão não, na estrofe, ele tem ali do lado esquerdo, principalmente se você tá ouvindo ali, ele tem uma guitarra fazendo um riffzinho ali no contratempo. Cara, aqui ele apareceu bem mais, assim, aquele som bem limpinho, ficou muito legal, deu uma notoriedade. O bumbo, ele também acaba ficando um pouco mais limpo. Você tem, obviamente, eu tenho o punch, né? Você tem o boom, mas a parte do kick, ele acaba reduzindo um pouco. A parte dos instrumentos, você pega instrumentos de sopro, solo de guitarra, acústica,
Ele vai soar um pouco mais brilhante, mais nítido na sonoridade. Como eu falei, né? Sem um pouco de peso, porém com essa notoriedade um pouco mais nesses instrumentos. A resposta de agudos, ele é bastante perceptivo, né? Tanto na qualidade quanto na claridade desses agudos. Ele tem uma extensão que vai entregar bastante bem, vai fazer todo o recorte de agudo, né? Todos aqueles detalhes vai entregar bastante bem. Só que cuidado com o volume aqui, tá? Ele vai entregar, mas se você subir um pouco mais, ele talvez ali acaba sendo fadigante com alguns minutos de que você vai estar ouvindo, tá? O palco sonoro, ele tem um tamanho ali médio, tá? Um alcance também bastante interessante na profundidade. O detalhamento dele entrega um detalhamento legal. E também uma imagem bastante acertada, tá? O que causa diferente nesse fone é essa questão dos médio graves, que ele acaba limpando um pouco e você fica meio ali, porque a maioria dos fones ele tem um pouco a mais de volume nessa parte, então aqui você fica... Onde eu tô, meu Deus? Onde é que eu tô? Mas assim, depois que você entende, fala, cara, que sonoridade interessante. E como uma conclusão aqui, ele é um fone, como eu sempre falo, é um fone de final de noite, porque ele é um fone que ele acaba entregando uma sonoridade mais relaxada. Por mais que eu acabei não falando das vozes, principalmente voz masculina, ele tende a cortar um pouco do peso da voz masculina, mas ele traz uma certa tranquilidade, né? Você pega uma música de piano ali, ele vai entregar bastante bem. Músicas lentas, né? Ou músicas emotivas, lentas, podemos dizer assim, músicas em notas menores, ele vai passar um pouco mais essa melosidade desse tipo de sonoridade, fica bastante interessante. Não é um fone para você monitorar ao vivo, tá? Eu falo isso porque muita gente utiliza fone da casa e fala, poxa, um fone baratinho, vou utilizar. Não, tá? Se você quer um fone baratinho nesse preço aqui, tem outros, mas nesse preço pega um EDX Pro, se você canta ou toca violão, até vai. Se você toca já outro tipo de instrumento e quer um fone da própria casa de melhor qualidade, vai diretamente para um Krila, uns S12, os S12 Pro X, ou para o próprio S10 Pro 2, mas eu indicaria hoje, primeiro top 1 seria os S12 Pro, mas assim, se você quer um fone para monitorar, não é legal. Fone sensacional, assim, o que a KZ conseguiu fazer com a sonoridade pelo preço que ele custa, muito interessante, tá? Então fica aqui esse fone, realmente ele é um Mega com G, não é com D, então fica aqui a dica, tô deixando o link aqui na descrição para vocês, para caso vocês queiram conhecer, tem um link diretamente do AliExpress. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve, até mais, tchau!